Bom, pessoal, muito bom dia. Estamos começando a semana, né? Hoje, 17 aí de dezembro, né? Não, perdão, gente. 18 de dezembro de 2023, segundona, final de semana aí bacana. Agradeço ao pessoal da live de sábado, show de bola. E o assunto começa não muito bom. Começamos a semana com um assunto não muito bom. Infelizmente, nesse governo, a única coisa boa é saber que um dia vai ter fim. A gente espera. Bom, vamos para a matéria, gente. Olha só. Lula 3 retoma política do gasto, é vida e deixa equilíbrio fiscal mais longe, gente. É isso aí. Vocês acabaram de ouvir. Lula toma aí assume novamente. E o que ele faz? Gastança. Né? Compra as pessoas não têm ideia, a maioria das pessoas não tem ideia. Então, assim, tipo, vamos aumentar o Bolsa Família. O povo não tem ideia de onde está vindo aquele dinheiro. Não imagina que aquele dinheiro que está aumentando o Bolsa Família está gerando um rombo fiscal. O povo só pensa no que chega na mão, não como chega até ele. Só, opa, recebi. Não importa se está abrindo um abismo fiscal, levando o país. Porque o povo, infelizmente, tem esse problema, né? Vamos aumentar o Minha Casa, Minha Dívida. Opa, quer dizer, Minha Vida, apesar que o primeiro termo está mais coerente. Mas, enfim, as pessoas, que legal. Porque Lula agora pegou e as pessoas que são do BPC e as pessoas que são do Bolsa Família não vão mais ter que pagar, que já tinham comprado, né, a Minha Casa, Minha Vida, e estavam lá pagando, não vai ter mais que pagar as parcelas. Lula é bom, deu a casa para nós. Beleza. O que as pessoas não sabem é que quando se faz, aumenta-se um benefício, quando se dá algum tipo de benefício, né, para a sociedade, esse benefício tem um custo, e ele sai de algum lugar. E se você não repõe, você abre um buraco. Eu vou usar um exemplo aqui, gente, mas, né, imagine o cara casado, né, e aí ele conhece lá uma outra mulher, tal, e o que ele começa a fazer? Ele começa a gastar muito com essa mulher, porque ele quer agradar ela. Então, é um cara que ganha um salário mínimo, né, tem uma casa para sustentar, mas ele não sabe como, ele não tem mais do que aquilo. Então, ele começa a gastar. E aí ele deixa de pagar contas em casa, ele deixa de pagar água, ele deixa de pagar a luz, ele deixa de fazer o mercado direito, e ele começa a gastar. Vai chegar uma hora, esse cara vai estar endividado até o pescoço. Para a dona, né, que entrou na história, né, para ela vai ser maravilhoso, porque ela tá vivendo, acredita que o cara tá, né, não, o cara tá, né, o cara, nossa, mano, o cara é bom de bolso. Só que quando a conta apertar pro cara, e o cara começar a mostrar quem realmente ele é, aí a casa cai, né? E aí é o que a gente está vendo no Brasil hoje, Lula fazendo a mesma coisa, né? Enganando as pessoas, prometendo e dando até alguns bons benefícios, mas sem dizer o quanto isso vai custar para o Brasil, sem revelar. E aí essa matéria aqui traz justamente isso, né? Por isso que o título é Gasto é Vida. Gasto é Vida. Vamos para a matéria, gente, tá? Só detalhe, não que o Brasil seja, tá? A outra pessoa ou o povo seja. É só a nível de vocês entenderem um pouco assim no contexto lógico, para vocês entenderem, né, um pouco a didática da gastança sem limite para agradar aos outros e aumentando o rombo, né, no geral. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição você já sabe, tem chave Pix, convido você a ser um colaborador do nosso canal, ajudar o nosso trabalho, as nossas lives todos os sábados às 20 horas e 30 minutinhos. Se você está assistindo a gente numa outra rede social, corre aqui no YouTube, põe Canal Brasil Notícias aí, uma forma de você estar acompanhando a gente, se inscreve no canal e beleza, tá bom? E tem a nossa chave Pix, colabora, dá patrocínio, dá aquela forcinha. Tem o nosso Twitter também na descrição, né, o X, ou você pode encontrar também a gente pelo @Brasil Notícia 83. Vamos lá, gente, para a matéria? Olha só. Prestes a completar o primeiro ano de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está deixando sua marca nas contas públicas e o quadro que se revela até agora confirma, em boa medida, as previsões negativas feitas por muitos analistas desde antes da posse em janeiro. Bom, isso aqui, gente, não precisa nem ser analista, né? Eu cansei de falar, muita gente aqui no YouTube cansou de dizer. O próprio Paulo Guedes afirmou que com o retorno de Lula, ele não dava 6 meses para o povo estar pedindo Bolsonaro de novo, entendeu? Então, assim, essa questão não foram apenas os analistas, isso era óbvio que ia acontecer.
Com sua perspicácia e capacidade de articulação política, Lula tem conseguido contornar mecanismos de controle de gastos sem deixar brechas para contestações legais e está gastando muito além do que poderia, tingindo o orçamento de vermelho e encorpando a dívida pública. As informações são do Estadão. Então, vejam só, o que Lula está fazendo? Lembram o teto de gastos? O PT criticou muito Bolsonaro, Lula criticou Bolsonaro, Gleisi criticou, porque Bolsonaro quer furar o teto, porque Bolsonaro... E lembrando que o Bolsonaro, quando quis ultrapassar o teto, foi na época da pandemia, no momento do fica em casa, a economia a gente lasca no povo depois, né? E aí foi quando houve o aperto, que o Brasil, o governo teve que atender estados, municípios, o governo teve que atender empresas, o governo teve que socorrer o pobre, né, a população, muita gente teve precisou do Auxílio Brasil, muita gente precisou daquele auxílio que manteve parte do seu salário na empresa, precisando ser demitido, enfim. E aí Bolsonaro quis fazer precisou, porque estava saindo dinheiro, não estava entrando, então você não tem o que fazer. E foi nossa, criticaram Bolsonaro até umas horas. Lula chega na parada, mal assume, já derruba o teto de gastos, faz uma manobra, derruba bilhões, né, das emendas dentro do Congresso e consegue contornar de forma legal, né, driblando de forma legal, tornando legal o ilegal, né? Mas enfim, vamos para a matéria. Neste ano, se não houver nova revisão nos dados oficiais, o governo deverá fechar suas contas com um saldo negativo de 203,4 bilhões de reais, segundo o Banco Central. Olha só o rombo, hein? Segundo o Banco Central. O equivalente a 1,9% do PIB. Agora, prestem atenção nisso. Bolsonaro entrega o Brasil com 56 bilhões de superávit. Dinheiro em caixa. Um ano do governo Lula, nós temos um rombo de 200 bilhões de reais. Então, já dá para, né, ter uma noção básica aí de que nessa matemática o rombo vai ficar nas costas do brasileiro. Bom, continuando. Sem contar os juros da dívida pública. Exceto pelo resultado de 2020, no auge da pandemia, o déficit de 2023 interrompe uma série de 5 anos de melhora na situação fiscal do país, iniciada em 2017, primeiro ano cheio do governo Temer, após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, Dilma sai, entra Temer, o Brasil começa a crescer, a gente tem uma recaída na pandemia, com o Fica em Casa, como eu citei agora há pouco, depois Bolsonaro consegue restaurar o Brasil. Em 2 anos, ele recupera o que foi perdido ali na pandemia. Um ano do governo Lula, ele lascou tudo que foi perdido na pandemia. Vocês têm uma ideia, gente? O nosso déficit praticamente está quase maior do que o déficit da pandemia. Se não tiver maior. E nós não temos pandemia nesse momento. Somando a esse resultado o valor gasto com o pagamento dos juros da dívida, o buraco no ano deverá ficar em torno de 800 bilhões de reais, ou 7,5% do PIB, segundo estimativas feitas a partir dos números mais recentes do BC. Com isso, a dívida bruta, que havia caído para 72,9% do PIB em 2022, presta atenção, havia caído em 2022, depois de atingir o pico histórico em 2020, está empinando de novo até o fim de outubro, conforme os dados do BC já estavam em 74,7% do PIB. E de acordo com projeções de analistas de mercado, deverá continuar a crescer, chegando a 78,5% do PIB em 2025. E superando, preste atenção, cadê? Aqui. E superando os 80% do PIB em 2026. No fim do governo Lula. Então a dívida não vai parar de crescer do jeito que as coisas vão, vai aumentando, gente, para 2026 isso aqui. Para o PT, o importante é o governo gastar para estimular a economia e fazê-la crescer, diz Marcos Mendes, doutor em economia e pesquisador associado do INSPER, uma escola de negócios, direito e engenharia de São Paulo. Para eles, desajuste fiscal não leva ao aumento da inflação, ao aumento dos juros, ao aumento dos riscos, das incertezas. Déficit fiscal só tem um lado bom, porque as pessoas compram mais, as empresas investem mais, a economia roda. É assim que funciona a cabeça deles. Eu não entendo, porque se você tem déficit, você tem que aumentar a arrecadação. Como é que você aumenta a arrecadação para recuperar o déficit? Através de impostos. Qual é a empresa que investe num país cheio de taxas? Fala para mim.
A queda da Shein, a queda da AliExpress, a queda da Alibaba e outras empresas que vendiam no Brasil caíram muito. Por quê? Por conta dessas arrecadações. Então fica a grande pergunta. Outra, o cara não vai comprar mais se o imposto no celular aumentou. Eu estou pagando R$ 1.500 no celular, vou pagar R$ 2.000 agora. Por quê? Porque tem taxa. Quem é que vai comprar? Você aumenta as taxas, você aumenta a arrecadação. É uma lógica que não bate, mas na cabeça do PT, quanto maior a dívida do país, mais o povo compra, mais as empresas investem. Show de bola. Então, Venezuela era para ser um país com investimento até a tampa, né? Porque pense num país com déficit pequenininho, né? Cuba também, a Argentina também, principalmente, eu acho que a Argentina era para ser o país mais top de investimento, porque dívida os caras têm, aumento de gasto os caras tiveram esse último ano, que não foi brincadeira, né? Enfim, mas sei lá, mais é menos na cabeça desse povo. Embora o rombo de 2023 esteja dentro da licença para gastar que Lula obteve do Congresso antes mesmo de tomar posse, ele supera de longe o déficit de 0,5% do PIB, depois reajustado para 1% do PIB, prometido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao longo do ano. Prometeu uma coisa, já está fazendo outra e vai empurrar outra diferente ainda. Como o presidente brecou qualquer iniciativa de contenção de gastos, as despesas acabaram sendo maiores do que as previstas por Haddad e as receitas menores, apesar de seu empenho em implementar sua pauta arrecadatória para tentar reduzir o estrago nas contas públicas. As medidas de aumento de arrecadação não surtiram o efeito que o ministro desejava, afirma Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter. As despesas estão crescendo bem mais do que as receitas e o que preocupa é que não existe debate sobre a necessidade de controlar o aumento dos gastos. O que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, que os gastos estão maiores do que o esperado. Falou, vamos gastar X, estamos gastando 3X. E o pior, não está havendo uma conversa para frear esses gastos. Não, o que só tem? É Haddad prometendo que se precisar taxar mais, ele vai taxar. Se precisar aumentar a arrecadação para atingir, ele vai aumentar a arrecadação. Ou seja, o que ele está dizendo? O governo está gastando desenfreadamente. Se a gente precisar pegar o povo para fazer o povo pagar mais imposto para cobrir as despesas do governo Lula, o povo vai pagar e acabou, caladinho. Haddad até corre atrás de receitas adicionais, já que não tem autorização do chefe para cortar despesas como o objetivo de aliviar da melhor forma possível o déficit fiscal. Ainda que por vias tortas, por meio de medidas de aumento de impostos, algumas das quais dependendo de aprovação do Congresso, Haddad está tentando colocar um pouco de ordem na casa. Só que nessa colocação de ordem, nós é quem paga o pato. O problema é que, com a carga tributária na faixa de 35% do PIB, bem acima da média dos países emergentes, o espaço para o aumento da arrecadação e a realização do ajuste pelo lado da receita é relativamente pequeno. Se o governo quisesse, haveria espaço para controlar as despesas, mas existe pouca vontade para fazer isso, diz Rafaela. É certo que hoje, mesmo com as contas públicas no vermelho e a perspectiva de manutenção do déficit fiscal nos próximos anos, o cenário ainda parece distante do quadro sombrio que marcou a economia na gestão de Dilma, que pisou no acelerador dos gastos e levou o país à maior recessão de que se tem notícia, com uma queda acumulada de quase 7% no PIB em 2015 e 2016. Mas, Rafaela, calma, querida, que nós estamos apenas no primeiro ano de Lula. Tem mais 3 pela frente. Não se preocupem, não. Depois do impeachment, com a adoção do teto dos gastos, que limitava as despesas de um ano às do ano anterior, corrigidas pela inflação, o panorama fiscal se manteve mais ou menos sob controle. As despesas totais do governo nesse período caíram de forma significativa, de 19,9% do PIB em 2016 para 18,2% em 2022, como o congelamento dos salários do funcionalismo, a reposição parcial dos funcionários aposentados e a suspensão de concursos públicos. A reforma da Previdência, cujo rombo crescia em progressão geométrica, também deu uma forte contribuição para melhorar a situação. Além disso, a inflação e os juros, que na época de Dilma estavam em alta, vem caindo de forma progressiva nos últimos meses.
Nós sabemos que a situação fiscal não vai garantir a sustentabilidade da dívida pública, mas também não vai deteriorar muito. Agora, em algum momento, nós vamos precisar fazer um ajuste, equivalente a 2% ou 2,5% do PIB para estabilizar o crescimento da dívida, afirma o economista Luiz Fernando Figueiredo, presidente do Conselho de Administração, né, e ex-diretor de política monetária do Banco Central. Uma coisa que ajuda o Brasil é que o mundo também não está uma beleza do ponto de vista fiscal. Se houvesse um concurso internacional de bruxas, o Brasil com certeza não seria a bruxa mais feia da disputa, disse ele. Mesmo assim, o atual quadro fiscal do país recomenda certa moderação nos gastos. Em tese, o novo arcabouço proposto pela Fazenda, aprovado pelo Congresso e sancionado por Lula, deveria dar o norte na área fiscal a partir de 2024, em substituição ao teto de gastos, mantendo as contas públicas sob relativo controle. Mas, diante do rumo que as coisas estão tomando nas últimas semanas, neste campo, muitos analistas têm dúvidas de que o arcabouço de Haddad, que estabelece metas anuais de resultado primário, saldo entre receitas e despesas, sem contar os juros da dívida e prever contingenciamento, bloqueio de gastos se o cumprimento das metas estiver em risco, conseguirá parar em pé. Contingenciamento. O que é cortar dinheiro do povo? Cortar dinheiro de ministérios da saúde, como a gente teve. Você vê, olha que coisa interessante. Teve cerca de quase 5, 6 bilhões, 7 bilhões de contingenciamento nós tivemos aí. 7 bilhões mais ou menos de contingenciamento. Mas Lula já gastou mais de 30 bilhões com emendas parlamentares. Quer dizer, se pegasse 10 bilhões dessas emendas e usasse no lugar da contingência, não precisava fazer a contingência. Mas é assim, é dinheiro para comprar os parlamentares, mas não tem dinheiro para agradar o povo ou para resolver o problema do povo. Bom, tá aí a matéria, gente. A palavra é gastos, e mais gastos, e mais gastos. Esse é o governo. E depois não adianta ninguém dizer, meu Deus do céu, Brasil. Não, querido. Como diz a jornalista, né? O choro é livre. Foi assim que a dona Maria falou, né? Em meio à pandemia, as pessoas sofrendo pra caramba, aí ela é muito sensível, o choro é livre. Então, comentários pra gente finalizar aqui a matéria. Neto de Paulo, meu amigo, um bom dia. Ele comentou aqui, deixa eu ver. Cadê? Neto de Paulo. São tudo hipócritas. Comentou no vídeo, chanceler de Lula é acusado de xingar camareira. Pois é, meu amigo. Faço o que eu faço, não, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Maria Lourdes comentando aqui, boa tarde, Fagundes, minha querida. Pense na tarde demorada, né, para eu passar. Mas bom dia, querida. Cheguei, demorei, mas cheguei. Chanceler de Lula é acusado de xingar camareira. Tá aqui, querida, obrigado. Né? Marcar aqui o comentário dela. Cadê aqui? Prontinho. Bom, gente, tá aí a matéria. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Fui!